A Quilaban é uma empresa que desenvolve a sua atividade comercializando materiais, equipamentos e produtos para a área farmacêutica e hospitalar. O seu negócio é feito de parcerias e as pessoas são o seu bem maior. Sérgio Luciano, CEO da empresa, fala-nos justamente da importância da gestão de pessoas. Obrigada, Dr. Sérgio, por estar connosco aqui um pouquinho à conversa e falarmos deste tema que vem sendo cada vez mais importante para as pessoas, por um lado, e para as empresas, por outro. Eu começava por lhe perguntar, como não pode deixar de ser, qual é a importância das pessoas para a Quilaban? Muito obrigado, Sara, pelo convite e é com muito gosto que me proponho também a falar sobre a nossa experiência e sobre a importância das pessoas para aquilo lá bem. E havendo hoje em dia muitos lugares comuns relativamente a esta questão da importância das pessoas, talvez aproveitasse para algum enquadramento um bocadinho mais teórico, mas que me parece muito importante. Mas hoje, se olharmos para as organizações, identificamos basicamente duas dimensões fundamentais. Uma é o capital, disponível para podermos desenvolver o nosso negócio, e a outra é o talento. E sem talento, por muito capital que possamos ter, será muito difícil fazermos algo de diferente e de transformador e com um impacto social relevante. E é aí, de facto, que entram as pessoas. E aqui lá, enquanto a empresa, não é diferente de qualquer uma das outras organizações, daí que para nós as pessoas sejam muito importantes, porque são a essência do talento que aqui lá oferece aos seus parceiros de negócio, seja a montante, através das entidades que representamos, seja a jusante, através dos clientes que servimos. E, portanto, são de facto as pessoas que estão nesta pool fundamental de talento e que constituem, de resto, a energia vital da nossa organização. São as pessoas que nos dão vida, são as pessoas que nos trazem singularidade, são as pessoas que nos trazem muito do seu talento para que, combinado, possa resultar em ofertas perfeitamente distintivas e, sobretudo, ofertas, como dizia há pouco, com um impacto social relevante. Por outro lado, há uma outra dimensão que nos é muito própria, o nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar de pessoas como nós está claramente muito orientado para as pessoas. E aquilo que fazemos é exatamente focarmos nas pessoas. Em bom rigor, não se cuida sem conhecer bem as pessoas. Daí que seja fundamental para nós termos pessoas capazes de criar empatia, capazes de criar relação, capazes de estabelecer relações de confiança com os nossos parceiros de negócio, com os nossos clientes, com as entidades reguladoras, com as comunidades onde estamos integradas, que nos podem trazer, de facto, esta identidade e constituir para nós um papel determinante naquilo que procuramos fazer. Por fim, há uma outra dimensão que eu diria que é essencial à luz da realidade que vivemos hoje. Nós vivemos num mundo de mudança aceleradíssima, em permanente transformação, onde uma observação que possamos fazer num determinado momento não necessariamente se manterá no momento seguinte. A velocidade de mudança é de facto muito rápida. E isto obriga-nos essencialmente a criarmos no seio das organizações uma capacidade alargada de observação, a termos observadores inteligentes, capazes, autónomos, com poder de decisão, que possam a cada momento, em diferentes direções, apreciar o que se passa no mundo, apreciar o que se passa à nossa volta e dessa maneira criarem as soluções mais adequadas para que nós possamos servir melhor e para que, servindo melhor, possamos nós também persistir, possamos nós também continuar a desenvolver estas relações de confiança e de proximidade que estão no centro daquilo que é a nossa cultura de parceria, de simplicidade, de serviço. Portanto, em todas estas dimensões, as pessoas são efetivamente o centro da organização. As nossas, aquelas que connosco servem os nossos clientes e os nossos parceiros, mas também as pessoas que estão exatamente nestas organizações que são os nossos clientes e os nossos parceiros.
Usamos muitas vezes esta máxima no seio da nossa organização, de pessoas para pessoas, essencialmente porque vivemos num momento onde, mais do que nunca, estas relações pessoais e muito humanizadas são essenciais para podermos, por um lado, interpretar a realidade em que vivemos e para, por outro lado, podermos persistir, perdurar, crescer, desenvolvermos neste mundo em constante mutação. Claro, sem dúvida. Eu vou pegar em duas palavras que utilizou. A primeira delas é o cuidar e a segunda é precisamente a ideia de humanizar ou de humanização. Para lhe colocar esta segunda pergunta, qual lhe parece, a nível geral, portanto, das organizações no geral, qual lhe parece que hoje em dia já é o papel dos agentes, empregadores, no que diz respeito a esta ideia do cuidar dos seus colaboradores e das pessoas que, no fundo, enfim, são seus parceiros ou seus clientes, portanto, a montante e a jusante. Isto porque, cada vez mais, como disse bem, de facto há esta importância de humanizar as relações, mas, como também fez uma pequena referência anteriormente, parece que cada vez mais as opiniões e o mundo anda cada vez mais rápido e, portanto, tudo acontece de uma forma cada vez mais automática e com maior recurso à tecnologia. Portanto, como é que é possível a uma empresa que efetivamente quer ser competitiva manter estas duas, eu diria, estes dois lados, enfim, em perfeito equilíbrio, portanto, a ideia de competitividade, tecnologia por um lado e humanização por outro, e também tendo sempre em conta esta questão do cuidar, que eu sei que para aquilo bem é uma palavra, enfim, chave da vossa empresa. É sem dúvida uma palavra-chave e é alguém que acreditamos profundamente, desde logo que temos aí a base fundamental da nossa razão de existir. É muito interessante a referência que faz e chamar este paradoxo aparente entre a tecnologia e a humanização. E é muito interessante porque hoje vemos inclusivamente que, apesar de existir uma dinâmica onde cada vez mais as organizações mantêm preocupações em cuidar das suas pessoas, e o período de pandemia que vivemos recentemente é um bom exemplo disso, a forma como as organizações conseguiram ultrapassar em alguns casos preconceitos sobre formas de trabalho e de coordenação para se habituarem a dinâmicas de teletrabalho, de modelos híbridos da organização, de encontrarem novas soluções de trabalho muito assentes em dinâmicas de responsabilidade, de confiança, de bem-estar, de comodidade dos seus colaboradores, é uma boa evidência daquilo que se está a fazer. Mas eu julgo que é importante irmos um pouco mais além, passarmos além daquilo que são algumas tarefas ou abordagens genéricas que fazem sentido do ponto de vista do cuidado com as pessoas, para podermos pensar efetivamente numa dinâmica mais estratégica. E quando olhamos, como eu dizia, para este paradoxo entre a tecnologia e as pessoas, eu diria que um olhar mais profundo nos permite perceber que este paradoxo é só aparente. Efetivamente, aquilo que hoje encontramos no mercado de trabalho é uma dinâmica onde temos ainda muitas pessoas envolvidas com tarefas recorrentes, pouco desenvolvidas, com lógicas quase industriais e sistemáticas de fazer sempre a mesma coisa. Ora, nestas realidades é evidente que a máquina, que a automatização, pode desempenhar um papel relevante, desde logo até do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista de criar para as organizações capacidade de se posicionarem com ofertas competitivas com outras congêneres noutros países. Mas isto levanta-nos uma outra questão, que é, então, e o que é que fica para as pessoas? E o que fica para as pessoas é exatamente esta dinâmica de relação, é esta dinâmica de proximidade. E é importante para as organizações que, para além de criarem boas condições para cuidar das suas pessoas, que se possam também reposicionar do ponto de vista estratégico. Isto é, automatizar o que possa ser automatizado, mas criar depois espaço para o desenvolvimento, criar espaço para a diversidade, apostar naquilo que é a capacidade das pessoas observarem, discernirem, de criarem empatia, de identificarem oportunidades, de poderem tomar decisões, de poderem integrar variabilidade até de formas em que
as máquinas não o conseguem fazer, e de criarem relações de empatia, de proximidade, de forma que as máquinas não conseguem fazer, para serem elas próprias mais pessoas. Este é um tema de veras complexo. Esta transição será seguramente uma transição difícil, dolorosa, mas eu julgo que é muito importante que as organizações percebam como é que podemos hoje proteger a dignidade das pessoas, como é que podemos proteger a identidade, a unicidade, como eu dizia relativamente às organizações, também em relação às pessoas, esta singularidade que nos torna tão especiais, tão complexos, mas ao mesmo tempo tão capazes de fazer coisas diferentes. Hoje, por exemplo, ao nível da Quilabã, para além dos planos de automatização de um conjunto de tarefas recorrentes, temos efetivamente planos de desenvolvimento, por exemplo, do ponto de vista de dinâmicas de inteligência emocional, de gestão de relações, de criação de empatia, de aproximação aos nossos clientes e aos nossos fornecedores e de compreensão objetiva daquilo que são as suas realidades, deixando efetivamente para a tecnologia este espaço de sequência regular e sistemática e entregando às nossas pessoas aquilo que pode ser a criatividade que nos surge por via da relação. E é este o caminho que eu acho que está também reservado para as organizações. Obviamente que há muito para fazer. É importante, por exemplo, que possamos vencer alguns preconceitos que ainda hoje subsistem. Quando falamos de dinâmicas de saúde e segurança no trabalho, por exemplo, as organizações hoje estão, em muitos casos, ainda amarradas a esta lógica de fazer uma consulta uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos. Mas porquê é que não pegamos nisto para compreender como é que se sentem as nossas pessoas? Quais são os seus problemas mais frequentes? Como é que podemos aumentar o seu bem-estar? Como é que a organização pode promover o bem-estar das suas pessoas e, ao mesmo tempo, promover a sua competitividade e a sua capacidade de envolver os seus colaboradores de uma forma positiva? Portanto, há um espaço tremendo. Eu acho que estamos a fazer um caminho muito positivo. Acho que, em termos sociais e em termos empresariais, esta temática está cada vez mais presente, mas entendo que devemos pensar de uma forma cada vez mais estratégica e, sobretudo, pôr em causa este paradoxo da pessoa ou da humanização versus a máquina. É um paradoxo, como eu dizia, parece-me apenas aparente. E as organizações e os líderes das organizações têm uma grande responsabilidade em o desafiar e em transformá-lo, de facto, em algo que pode criar muito valor e pode criar, sobretudo, muito espaço para que as pessoas sejam mais pessoas, para que as pessoas sejam mais humanas. Certo, certo. E fechou da melhor maneira a sua resposta, porque a minha pergunta seguinte vem muito no sentido, precisamente, do lugar que a gestão de recursos humanos, que a gestão de pessoas vai passar a ocupar, se é que podemos dizer isto, na estrutura e na estratégia futura das respectivas organizações. Portanto, eu pedia-lhe, obviamente, uma opinião enquanto responsável também por uma empresa, por si só, não é? Mas se me quiser deixar também o exemplo da Quilabã, obviamente agradeço-lhe isso, mas parece-me que realmente este caminho, sobretudo focando-nos nós no mercado nacional, é um caminho que está de facto a ser feito. As organizações estão cada vez mais a olhar para as suas pessoas e a perceber se realmente enfim, há uma voz do outro lado e estão a ouvi-las e estão realmente a preocupar-se com essa ideia de bem-estar, com essa ideia de, enfim, problemas mais recorrentes que mencionava há pouco e como é que os podem ajudar, ou isto ainda realmente é um caminho longo e ainda temos aqui muitos passos a dar. Qual é que lhe parece que é de facto o caminho que a gestão de pessoas vai ocupar? Bom, eu acho que o caminho será seguramente longo. Esta temática é uma temática que tem vindo a assumir uma relevância crescente na vida das organizações. Parece-me que é um caminho que já está a ser trilhado e vemos muitos e bons exemplos de abordagens positivas neste sentido, mas é uma transformação cultural fundamental e, sobretudo, sairmos de uma lógica conceptual para uma abordagem prática, de facto, para a inclusão da gestão de pessoas no centro da abordagem estratégica das organizações, é algo muito desafiante e que vai requerer ainda um movimento muito importante e muito intenso e muito determinado por parte das lideranças. Na Quilabã posso partilhar o que temos hoje em prática. Hoje a Comissão Executiva da Quilabã
tem integrado um membro que lidera a área de pessoas e cultura organizacional. É assim que chamamos a área de recursos humanos, como se conhece mais comumente, e temos-lo integrado nesta área exatamente porque entendemos que, do ponto de vista estratégico, como eu dizia no início da nossa conversa, entre capital e talento, o talento tem efetivamente aqui um papel determinante. Portanto, tendo este papel determinante, não seria razoável, nem sequer muito sensato, que não nos dedicássemos a ter no centro destas nossas abordagens estratégicas uma liderança capaz de pensar, de nos ajudar, de intervir no sentido do desenvolvimento do talento na organização, no sentido da sua captação, no sentido até da sua retenção, que são dimensões fundamentais. Efetivamente, este é um tema fundamental. Eu diria que há duas abordagens importantes do ponto de vista de quem hoje tem competências específicas do ponto de vista da gestão das pessoas, com toda a complexidade que este tema traz. Por um lado, o de criar, efetivamente, nas organizações, capacidade para gerir bem as pessoas, gerir o talento, cuidar das pessoas, envolver as pessoas, integrar a diversidade como uma dimensão de riqueza organizacional, ajudar as pessoas a lidarem com questões culturais, como é, por exemplo, o erro, de uma forma positiva, ao contrário daquilo que é a tradição do erro, que é algo mau e que deve ser, de alguma forma, até ocultado. E este é um papel fundamental de quem lidera uma área que cuida das pessoas. Perceber como é que as pessoas se sentem nos seus espaços de trabalho. Vamos muito além daquilo que é ergonomia, vamos às relações, vamos à dinâmica dos espaços de trabalho, à forma como as pessoas se sentem no seio das suas equipas. E, adicionalmente, e este é um trabalho que me parece absolutamente essencial, é de que esta liderança das pessoas seja também uma liderança que desenvolve outros líderes. A consciência de que uns gerem o negócio, outros gerem as operações, outros gerem as pessoas, é uma consciência, do meu ponto de vista, limitadora. Há, de facto, um nível grande de especialização em cada uma destas áreas, mas é fundamental que todos possamos fazer uma incursão esclarecida e capaz e competente do ponto de vista da liderança das pessoas. Daí que quem tem esta responsabilidade e deve tê-la ao mais alto nível e deve, de facto, fazer parte dos conselhos de administração, das comissões executivas, das lideranças de topo das organizações, tem esta dupla missão de desenvolver, de facto, a organização e as suas pessoas, mas de desenvolver também os seus líderes para esta consciência humanista e para que eles próprios sejam capazes também, eles, de lidar com este tal paradoxo da humanização versus a tecnologia. Portanto, a minha opinião é de que, de facto, devemos ter estas pessoas ao mais alto nível, é de que as organizações cada vez mais se dão conta desta relevância e desta importância, e vejo com muito agrado que estamos gradualmente a fazer um caminho cada vez mais marcado neste sentido. Muito bem, muito bem. Doutor Sérgio, eu quero agradecer-lhe uma vez mais este pequeno tempinho que estivemos aqui à conversa, mas de facto foi bastante esclarecedor. Relembrar, claro está, que a Quilaban vai estar presente na nossa edição de abril, portanto vai poder ler bastante mais sobre esta empresa e sobre a sua própria estratégia de estar no mercado e de estar com as suas pessoas. A próxima edição da Valor Magazine sai a 23 de abril. Não perca também o nosso site www.valormagazine.pt, sempre com novidades para si. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara.